Nós vamos estar estudando hoje o texto da mulher do fluxo de sangue. Esse texto da mulher do fluxo de sangue, ele tem o seu relato no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Nós vemos que cada relato ele traz uma perspectiva diferente. Cada um dos evangelistas, eles trazem detalhes novos. Mateus, não precisa abrir, está lá em Mateus 9, de 20 a 22. Marcos 5, 34 a 44. E Lucas 8, 42 a 48. Eu quero ler com vocês agora os dois textos maiores. O texto de Marcos 5, quem puder abrir a palavra. Marcos 5, 24 a 34. E Lucas 8, 42 a 48. Vamos ler os dois textos. Marcos 5, 24 a 34 e Lucas 8, 42 a 48. Marcos 5, 24 diz assim: grande multidão o seguia, comprimindo-o. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muita padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei sarada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te apertas e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhando ao redor para ver quem fizera isso, então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia de que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Quem puder abrir sua Bíblia, o seu smartphone, Lucas 8, 42, 48. É o mesmo texto de uma perspectiva agora do evangelista Lucas. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia a quem ninguém tinha podido curar, que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por detrás dele, lhe tocou na hora das vestes, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como imediatamente fora curado. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Queridos, nós temos que amar a palavra. A palavra tem detalhes que nos levam a entrar dentro daquele contexto. A palavra revela o coração de Jesus. Toda a Escritura é inspirada. Então eu quero falar das duas perspectivas aqui, de Marcos e de Lucas. E eu quero mencionar que as duas falam que a multidão comprimia, a multidão apertava Jesus, a multidão estava ali se acotovelando para estar diante dele. Amados, todos queriam estar diante de Jesus. Todos queriam ter um face a face com Jesus. Eu não sei vocês, mas eu fico imaginando, Jesus era a glória de Deus, que estava ali, era a própria imagem do Deus invisível, de forma visível.
Jesus era o profeta em carne. Jesus era o amor em carne, vestido de homem. Jesus era a cura, vestida de homem. Jesus tratava com tanto amor, com tanta graça, que as pessoas largavam tudo, saíam das suas casas, abandonavam ali os seus empregos, suas ocupações, caminhavam a pé, pessoas pobres, humildes, pessoas levavam os seus enfermos dias e dias para ter um face a face com Jesus. E pessoas faziam essa jornada porque queria apenas uma direção, queria apenas um olhar. Eu fico imaginando o que era um olhar de Jesus, o que era um contemplar de Jesus. E a palavra fala que Jesus, ele curava todos, mas ele tratava de forma peculiar. Era o Deus em carne que tratava cada um de uma forma especial. Jesus gostava do face a face. O homem, Jesus, gostava do face a face. O Deus, Jesus, gostava do face a face. Jesus continua gostando do face a face. Ele continua, esperando esses encontros. Essa multidão e todo o povo na época que ele estava aqui na terra de Israel, toda a multidão e cada um esperava por esse momento. Queridos, eu quero falar para você, não tem nenhuma hora melhor do que um face a face com Jesus. Não tem nada mais gratificante do que um face a face com Jesus. Não tem nada que você pode esperar mais do que um face a face com Jesus. Mas aqui a palavra fala que a multidão comprimia para ter esse face a face, mas aquela mulher, ela teve um face a face diferente. Ela teve um toque diferente. Ela apertou Jesus de forma diferente, ela tocou nele de forma diferente. Aquela mulher, ela diz a palavra do Senhor, que ela não queria apenas uma atenção de Jesus, ela, na verdade, nem quis a atenção de Jesus, ela falou, eu não vou ocupá-lo, eu vou apenas tocar nas suas vestes. Aquela mulher sofria de um fluxo de sangue, estava frustrada porque já tinha gastado todo o seu dinheiro, conhecemos o texto, já tinha buscado todos os recursos da terra, todos os médicos, tudo aquilo que poderia falar, que algo poderia resolver seu problema. Aquela mulher, de vez de estar numa condição negativa, depressiva, frustrada, não, ela teve uma fé, que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. Ainda a palavra do Senhor vai falar que essa mulher, ela teve que vencer algumas coisas para tocar Jesus. Ela teve que romper a fraqueza física, porque ela estava 12 anos com uma hemorragia. Uma mulher que tem, um fluxo de sangue aí normal, muito forte, já fica fraca. Imagina 12 anos. 12 anos perdendo ferro, 12 anos com uma hemorragia, uma mulher que estava enfraquecida para fazer o rompimento dessa caminhada no meio de uma multidão que comprimia Jesus. Mas ela rompeu a fraqueza. Uma mulher que rompeu, algo que eu fico maravilhado, ela rompeu a lei de Moisés. Porque na lei de Moisés falava que se alguém tivesse um fluxo de sangue, seria uma pessoa imunda. E a pessoa imunda, ela tinha que ser isolada da sociedade, ela não podia ter contato com ninguém. Era uma forma de proteger de algumas enfermidades, algumas doenças, e de ser cuidado ali pelo sacerdote, que era médico na época, para ver qual era a causa daquele fluxo de sangue. Mas aqui aquela mulher, se ela fosse vista, se alguém soubesse que ela tinha um fluxo de sangue, ela seria apedrejada. Então aquela mulher rompeu a lei de Moisés, ela quebrou a lei de Moisés. Por quê? Porque ela não podia estar no meio de pessoas, mas ela precisava ter um encontro com Jesus. Para você que é religioso ao extremo, que tudo tem que ser ao pé da letra, ela quebrou a lei de Moisés. Fica uma deixa. Mas ela tinha uma causa maior, o encontro dela com Jesus. Aquela mulher, queridos, ela rompeu a zona de conforto. Por quê? Porque ela correu o risco, como eu falei, ela correu o risco de ser apedrejada. Ela saiu do lugar de segurança, ela saiu da zona de conforto. Aquela mulher,
ela diz lá em Mateus 9, 21, que ela dizia consigo mesma. Na perspectiva de Mateus, fala que ela falava com ela mesma: se eu tocar na ponta do vestido dele, eu serei curada. Ela falava com ela mesma. Ela tinha uma visão interna. E ela falava consigo mesma. Sabe quando você começa a falar: eu vou ser curado, eu vou ter uma experiência, vai acontecer comigo. Tem hora que você fala até o teu nome, tem hora que eu falo para mim mesmo: Kleber, levanta a cabeça, vai dar certo. Quem fala com você mesmo aí? Tem alguém que fala com você mesmo? Tem bastante gente, ó. Então não só eu preciso de um hospício, mas aqui ela falava consigo mesma. Mateus 9, 21. E ela falava consigo mesma, falava assim: se eu tocar na ponta do vestido, tão somente dele, eu serei curada. Ela tinha uma imagem sendo curada, ela tinha uma visão interna, ela tinha uma conversa. Eu fiquei pensando, por que essa mulher conversava o tempo todo com ela? Sabe por quê? Porque na memória dela, ela tinha o quê? Lembranças que nada tinha dado certo. Nada tinha dado certo na vida dela. Se ela deixasse a mente vazia, o interior vazio, ela ia entrar num processo de descrença. Sabe quando você precisa falar para você mesma, para você afirmar a tua fé, para você entrar no local de convicção? Às vezes é tanto tempo, tanta frustração, tanta dor, tantos momentos que você viveu e se sentiu sozinho, abandonado, abandonada, que você precisa fazer como essa mulher, ter uma visão que Jesus é o Senhor, e falar para você mesma: eu vou ter uma experiência, vai acontecer na minha vida, eu vou ser liberto, eu vou ser curado, a provisão vai chegar, a vitória vai chegar, minha família vai se render. Você tem que falar com você mesmo como ela falava. Aquela mulher teve uma fé diferenciada por causa disso. E eu quero ver, queridos, quem nessa noite vai ter uma fé diferenciada. Hoje é um dia que ameaçou chuva, ameaçou assim, daí quem está aqui está tendo uma fé diferenciada. Vou falar de uma experiência que eu tenho, queridos, e eu quero compartilhar isso como a experiência dessa mulher. Essa mulher rompeu fraqueza, essa mulher rompeu zona de conforto, segurança, ela rompeu, ela correu riscos. Ela foi doente, fraca, e ela fez um movimento até Jesus. Eu quero falar que muitas vezes, quando alguém fala assim: vai lá orar naquela família, naquela casa, pastor, e eu vou na casa, e às vezes a pessoa nos recebe tão mal, que a gente está lá falando da palavra, a televisão está ligada. Você está falando, sabe, do amor de Deus, a televisão está ligada, você tem que falar assim: oh, por favor, dá para baixar um pouquinho a televisão? Por quê? Porque a pessoa não teve nem um coração aberto para falar: não, veio aqui um representante de Jesus, veio aqui um servo do Senhor, entrou na minha casa e eu vou recebê-lo com honra. Não, está lá no seu sofá, estirado, não desliga nem a televisão. Daí a gente ora e as coisas não acontecem muito. Quase não acontece. Mas eu quero falar que quando alguém vem para o culto com dor, vem para o culto cansado, pega uma distância longe para vir para a igreja. Eu tenho visto todos os dias muitas curas e milagres acontecendo nos cultos. Sabe o momento que mais acontece curas e milagres aqui no culto? Os que ficam no final da fila, daquela fila depois que acaba o culto. A gente começa a orar no começo da fila e Deus abençoa, Deus cura. Mas geralmente o final da fila começa uma sequência de curas e milagres. Eu falo: Deus, por quê? Por causa do sacrifício. Deus se agrada de sacrifício de louvor. Lá em Hebreus 13, 17. A palavra fala que nossa vida tem que ser um sacrifício vivo. Romanos 12, 1. A palavra fala, 1 Pedro 2, 5, que nós temos que oferecer sacrifícios espirituais que agradam o Senhor. Lá em 1 Pedro fala que a nossa fé é provada no fogo, no sacrifício. Então quando você faz algo sem força, sem vontade, mas porque você quer um encontro com Jesus,
Você que vem para a igreja com dor, cansado, porque você quer ter um encontro com Jesus. São esses que ele olha do alto céus e fala: vou fazer na vida desse, vou fazer na vida dessa. Ela pagou um preço no sentido de ter um sacrifício para estar aqui, para vir para o encontro, para esperar uma vitória. Mas, infelizmente, o crente da zona de conforto não recebe muitas coisas. Da zona de conforto é o seguinte, hoje eu não oro porque eu estou triste. Hoje eu não vou na igreja porque eu estou cansado. Virou o tempo, vai me dar dor de cabeça, então não vou na igreja. Tempo vai chover, previsão, também não vou na igreja. E não vou na igreja, não vou orar, não vou servir, não vou me voluntariar a estar fazendo algo para o reino, por causa disso, por causa daquilo outro. Mas quem faz as coisas porque ama Jesus e porque está fazendo um sacrifício na sua fé, é esses que têm uma fé diferenciada. E Deus vai fazer com algumas pessoas hoje, porque você veio aqui debaixo de uma resistência muito grande, você teve uma luta muito grande para estar aqui. Por isso hoje eu creio que é a noite da tua vitória. É a noite que os céus vão descer em você, porque você rompeu a fraqueza, você rompeu, sabe, as barreiras, rompeu a circunstância para estar aqui hoje, para ouvir essa palavra. Queridos, e continuando a mensagem, Jesus, ele perguntou várias vezes, e a palavra fala que ele insistiu, aqui em Lucas 8, 45 e 47, ele insistiu em perguntar, porque ele queria que aquela mulher contasse o que aconteceu. E a palavra fala, Lucas 8, 45, mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem. Então você imagina, todos estavam negando. Pedro, com os seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Pedro e os seus companheiros estavam falando a mesma coisa para Jesus: mestre, todo mundo te toca, quem te tocou? Que pergunta é essa? E Jesus continuou: quem me tocou? A palavra lá de Marcos fala que ele olhou ao redor e ficou procurando: quem me tocou? Quem me tocou? Uma pergunta feita várias vezes. E ele estava perguntando porque ele queria uma resposta. E aqui ainda Lucas fala assim: como Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. E vendo a mulher que não podia ocultar-se, e vendo a mulher que não podia esconder-se, aproximou-se, trêmula, e prostrando diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Aqui fala que aquela mulher não pôde se esconder. Se não pôde, é porque ela quis se esconder. Ela não pôde ocultar-se, porque ela quis se ocultar. Tanto que ela quis se ocultar, que Jesus perguntou muitas vezes, todos negaram. Pedro e os seus companheiros diziam: mestre, não tem jeito de saber. Não tem jeito do Senhor ter essa resposta. Todo mundo te toca. Mas Jesus falou assim: eu senti que de mim saiu o poder. Mas fala que ela não pôde se esconder, sabe por quê? Porque ela estava tremendo, toda trêmula. Os textos, tanto de Marcos como aqui de Lucas, fala que ela estava tremendo. Queridos, tem alguns toques da unção que geram sensações. Quando a unção de cura vem, ou quando a unção para capacitação vem, você pode sentir algumas coisas. Você pode sentir calor e ser curado com calor, com aquecimento. Você pode sentir frio. Quantas vezes pessoas sentem frio e são curadas? Algumas pessoas podem sentir formigamento, podem sentir mexendo. Tem maneiras diferentes, a gente chama isso de caminhos da unção. Porque de 100% das pessoas que são curadas, 50% são curadas sem sentir nada. Mas 50%, estatísticas dos evangelistas de cura, e também daquilo que eu tenho presenciado, 50% elas têm sensações que são chamados caminhos da unção. Essa mulher aqui, ela quis se esconder, mas ela estava debaixo de uma sensação. Ela levou um choque, uma descarga elétrica. Ela estava tremendo.
Ela quis se esconder, mas ela foi atrás do povo, se escondendo, mas ela estava eletrocutada, tremendo. E essa mulher tremendo, quando ela viu que ela estava tremendo, não tinha jeito dela se esconder. Ela foi, e diz a palavra, que ela declarou à vista de todo o povo a causa, por que ele havia tocado e como ela fora curada. Eu quero falar uma coisa. Jesus fez essa pergunta porque ele queria uma resposta. E sabe qual era a resposta que Jesus queria? O testemunho daquela mulher. Jesus tinha uma plateia gigante, uma grande multidão que o comprimia, o apertava, e ele queria um testemunho. E o testemunho daquela mulher tinha que ter 3 etapas. Aqui fala, ela contou a causa. O que ela tinha? O que aconteceu com ela antes? Ela contou o porquê que ela veio, como que ela se movimentou, qual foi a atitude dela. E ela contou como aconteceu, qual foi a experiência, o que Deus fez. O que ela tinha, o movimento que ela fez e o que Deus fez. O testemunho dela foi o antes e o depois daquele toque, daquela virtude. E Jesus provocou insistentemente aquele testemunho. Agora eu quero começar a mensagem dessa noite. E a mensagem dessa noite tem como tema o poder do testemunho. Jesus queria o testemunho. Jesus queria que ela compartilhasse. Jesus queria que ela contasse o que tinha acontecido com ela, o que ela tinha feito e o que Deus tinha feito. Queridos, eu quero falar hoje do poder do testemunho. Nós vemos que essa mulher, ela teve uma experiência diferenciada, sabe por quê? Voltando para o livro de Lucas, né? Nós lemos Lucas aqui 8, mas em Lucas 6, 17 a 19, diz assim a palavra. Um pouquinho antes dessa experiência dela, e descendo com eles, parou numa planura, Jesus, onde se encontravam muitos dos seus discípulos, e grande multidão do povo, e toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidom, que vieram para ouvirem e para serem curados das suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Todos da multidão, Lucas 6,19, todos procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Presta atenção. Jesus tinha um modo operante, pelo menos na grande maioria das curas de Jesus, ele curava assim, ele parava, perguntava o que a pessoa tinha, ou ele ordenava a enfermidade, ou tocava no enfermo. Esse era o modo operante. Era uma coisa individualizada. Tanto que quando em Mateus 14, 22, 23, fala, Jesus já tinha curado aquela multidão que tinha alimentado. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, 15.000 pessoas, já tinha curado 15.000 pessoas de forma individual, e estava despedindo, mandou os discípulos irem por outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então, o fechamento do encontro de Jesus não era assim, uma bênção apostólica, vem cá os meus seguranças, abra uma porta aqui atrás e vamos sair, como alguns que saem com segurança pela porta do fundo. Jesus despedia de cada um, ele curava cada um, ele olhava no olho de cada um. Mas eu quero que você entenda uma coisa, Jesus em corpo, ele estava limitado ao tempo, ao espaço, estava limitado à sua condição física. O Deus se fez carne, ele estava numa carne, e nessa carne eu fico imaginando que quando a multidão se aglomerou aqui, na experiência da multidão da Judéia, aqui em Lucas, alguém da multidão deve ter pensado, eu não vou conseguir ganhar a atenção dele. Eu não vou conseguir parar e que ele me escute, que ele me toque, que ele me cure. Eu não vou conseguir. E algum doido da multidão falou, já que eu não vou conseguir, eu vou tentar só tocar nele. E eu vou ter uma fé que se eu tocar nele, eu vou ser curado. E essa pessoa, esse cidadão que fez isso, ainda teve a nobreza de contar para o resto. Aí o povo pensou, bem, não precisamos nem que ele pare para conversar conosco, só precisamos tocá-lo. E daí teve um frenesi de fé e todos tocaram em Jesus aqui, dessa multidão.
E fala que todos foram curados, porque a virtude ia saindo de Jesus quando aquela multidão ia tocando. Então um novo padrão se estabeleceu, uma nova maneira de Jesus fazer as coisas se estabeleceu, porque alguém teve essa criatividade do Espírito Santo, e essa pessoa contou para os outros. Aí começou uma fé coletiva em cima de um tipo de manifestação. Essa mulher com certeza deve ter ouvido o que aconteceu em Lucas 6, 17 a 19, e ela aqui em Lucas 8, porque o evangelista Lucas, ele fala que ele escreveu as coisas e narrou de forma detalhada e de forma sequencial. Então quer dizer, a experiência da mulher do fluxo foi depois da experiência da multidão. E aquela mulher teve aquela fé, porque ela ouviu alguém daquela multidão que foi curado daquele jeito. Mas a palavra de Deus, então, vai falar que a fé foi gerada nela não porque ela apenas imaginou aquilo, mas porque ela ficou sabendo que alguém tinha sido curado daquele jeito. E quando Jesus instigou ela para ela testemunhar, um testemunho simples, o que você tinha, o que você fez e qual foi a tua experiência. Quando Jesus instigou ela para contar a experiência, a multidão toda parou para ouvir. Daí, queridos, eu quero ler outro texto, que está nós lemos, em Marcos 5, 24 a 35. Agora Marcos 6, 53. Marcos 6, 53. Depois da experiência da mulher do fluxo de sangue. Estando já do outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceram Jesus. E percorrendo toda aquela região, traziam os leitos, os enfermos, e por onde ouviam que ele estava, onde quer que ele entrasse, nas aldeias, nas cidades ou no campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Nós vemos que teve um antes da mulher do fluxo de sangue, da onde ela teve aquela fé. Nós temos um depois da mulher do fluxo de sangue, aonde o povo ali que estava à margem de Genezaré, as multidões foram curadas tocando também nas vestes de Jesus. E tudo foi por causa do relato, do testemunho. Alguém que foi contando o que aconteceu. Queridos, eu quero falar uma coisa para você. Muitas pessoas falam assim: pastor, eu não sei evangelizar, eu não sei falar de Jesus. Falar de Jesus, o evangelho significa boa notícia. Sabe quais são as boas notícias que nós temos? Tudo que Jesus fez na tua vida é uma boa notícia. O que Jesus fez na tua história, o que você viu Ele fazendo, isso é o evangelho, é as boas notícias, falando de um Jesus que ressuscitou dentre os mortos, que está vivo. Mas sabe qual que é o problema? É que nós não falamos do que Ele fez. Nós não falamos daquilo que Ele fez na nossa história, na nossa vida. Antes eu tinha um valor errado. Eu sempre gostei de pregar a palavra, citando a Bíblia, e eu não gostava de uma coisa: contar a experiência. Para mim, contar a experiência do que Deus fez não, isso aí é vanglória, isso é falar de si. E muitos fazem isso. Recebe a bênção e fica, zíper na boca. O que a mão direita fez, a esquerda não pode saber, não é assim? Não. Quando Jesus mandou os 10 leprosos ir apresentar-se aos sacerdotes, fala que no caminho eles foram curados, mas só um voltou, contando o que aconteceu. E Jesus perguntou: cadê os outros 9? Quando Jesus curou e libertou o gadareno, o endemoniado gadareno, o gadareno pediu para Jesus, em Marcos 5,19, falou: eu quero te acompanhar. Jesus falou: não, você não pode me acompanhar. Eu tenho uma missão para você. Vai para a tua casa, para os teus, e conta a eles as grandes coisas que Deus te fez e como teve misericórdia de ti. Aquele homem não obedeceu só o que Jesus mandou.
Ele foi na casa, foi nos seus familiares, mas diz que ele contou para 10 cidades. Fala que ele anunciou em toda a Decápolis, 10 cidades. Ele foi testemunhando para 10 cidades o que Deus tinha feito. E quem mandou? Jesus. Quando você fala de um testemunho, quando você conta o teu testemunho, quando você fala que Deus fez em você, ou através de você, não é você que está recebendo os confetes, é quem fez que recebe toda a glória. Quando nós contamos, é Ele que recebe toda a glória. Se eu conto o que Deus está fazendo, quem é o Kleber? Nada. Mas o Deus que está fazendo, Ele está mostrando que Ele está no nosso meio. E o testemunho tem o poder de reproduzir aquilo que você está contando. O testemunho tem o poder de gerar fé, para que se repita o mesmo milagre, a mesma experiência, a mesma manifestação. Há um poder no testemunho, há um poder em testemunhar. Amados, o testemunho é uma semente. Quando você tem uma experiência com Deus, toda experiência com Deus é uma semente. E a semente, ela tem em si um potencial de gerar na sua mesma espécie. Amém? Por exemplo, você quer que alguém seja curado, testemunho de uma cura. Você quer que alguém seja salvo, testemunho do dia que Jesus te alcançou. Porque a tua experiência é uma semente que reproduz segundo a sua espécie. Eu quero falar, quando você tem um testemunho fidedigno, esse testemunho fiel, ele é poderoso, ele é carregado de unção, é carregado do poder divino para fazer as mesmas coisas que aconteceu. Quando você conta um testemunho bíblico, aquele testemunho bíblico carrega o que Jesus fez. Quando você conta o testemunho teu, esse testemunho carrega o que Jesus fez. E Deus, Ele quer que a sua igreja testemunhe, porque há um poder no testemunho. O testemunho influenciou e fez uma multidão em Genezaré ser curada de uma forma diferenciada. O testemunho fez aquela mulher ser impactada e ser curada. Alguém contando. Queridos, eu quero que você conte. Às vezes, pessoas são curadas e não conta para ninguém. Não conta nem para a gente. Nem para a gente. A gente fala assim, quem foi curado, a pessoa foi e não levanta a mão. Quantas pessoas com curas gigantescas não testemunham para ninguém? O testemunho, como eu falei, ele carrega um poder para replicar, para que Deus faça de novo a mesma coisa, a mesma experiência, uma experiência semelhante. Os avivalistas, eles fazem umas coisas estranhas, que eu achava totalmente estranho. Eles pegam vídeos de testemunhos de cura e põem, que nem o Marcelo Casagrande colocou aqui, o Randy Clark. Fala, Deus, por que esse povo coloca essas coisas? Para que mostrar? Não tem que mostrar nada. O testemunho ativa a fé. O Randy Clark fala que quando ele não tem palavra de conhecimento nenhum para cura, ele conta alguns testemunhos, e só pelo testemunho que ele conta, pessoas na mesma situação começam a ser instantaneamente curadas. Milagres iguais começam a acontecer só pelo poder do testemunho. Apocalipse 19:10, para nós estarmos encerrando. Diz assim a palavra, lá a última parte do versículo. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Fazendo a exegese, o testemunho de Jesus é tudo que Jesus fez. Tudo que Ele faz. Tudo que Ele está fazendo. Todas as manifestações, as mudanças internas, externas, tudo que Ele está fazendo. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A profecia do Novo Testamento, para você entender, ela é um convite daquilo que Deus tem para a sua vida. Quando fala lá o apóstolo Paulo fala para Timóteo, Timóteo, segundo as profecias que você está recebendo, combata por elas o bom combate. A profecia é um convite para você entrar nela, para você cooperar com Deus por ela. Profecia não é para você cruzar o braço e falar, se for de Deus acontece. Profecia é um convite daquilo que Deus quer fazer com a tua cooperação. Porque Deus chama um povo para sair da terra prometida e falou, eu quero levar vocês para a terra prometida. Mas
Só Josué e Caleb entrou. Tinha 2 milhões de pessoas, entrou 2. Por quê? Porque Deus mentiu? Não, porque a palavra ali profética era um convite para aquilo que Deus tinha, mas o povo não cooperou com aquela palavra. O que eu quero dizer, queridos? Então, quando falo testemunho de Jesus, é o espírito da profecia. Então, fazendo a exegese disso aqui, é o seguinte: quando você testemunha o que Jesus faz, é um convite para ele fazer de novo o que você está relatando. É um convite para ele replicar, reproduzir e fazer de novo. Se você acha que não tem autoridade, que não tem poder, testemunha do que Deus fez. Testemunha do que Ele fez na tua vida. Testemunha do que Ele fez no teu coração. Testemunha do que, como Ele entrou com socorro. Testemunha das experiências que você teve com Deus. Abra a tua boca e testemunhe com fé. Você vai ver que há um poder. Há um poder simplesmente porque aquela experiência foi divina. E porque foi divina, os céus entram em operação. Há uma atmosfera de milagre para reproduzir aquilo de novo. E Deus faz de novo quando você testemunha. Nós queremos ver vidas tocadas, temos que testemunhar. Nós queremos ver vidas saindo da depressão, temos que testemunhar. Nós queremos ver vidas curadas, temos que testemunhar. Nós queremos ver vidas salvas, temos que testemunhar. E Jesus está hoje querendo que você não fique no anonimato. Porque Deus falou que o maior evangelismo da história vai acontecer nessa geração. A palavra fala que nos últimos dias, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Haverá uma onda de salvação nos 4 cantos da terra. E uma igreja que vai falar, que vai abrir a boca. Porque Jesus instigou aquela mulher. E Ele está hoje te chacoalhando, falando: abra a tua boca, fale, conte a história minha contigo. Conte o que eu fiz na tua vida. Conte o que eu estou fazendo na tua vida. Conte as coisas que você viu também na vida dos outros. Conte toda a experiência de Jesus. Conte aquilo que você viu, aquilo que você conhece de ler, aquilo que você assistiu. Conte os testemunhos de Jesus, porque é um convite para que Ele faça de novo. Eu tenho fé no poder do testemunho, e eu sei que Deus Ele vai fazer algo tremendo. Tem algumas pessoas que vão ter experiência com Deus, e eu quero falar para você, antes de você ter a sua experiência, você vai precisar contar ela. Se você não quer contar, nem busque uma experiência com Deus. Porque Jesus, tristemente, perguntou: cadê os outros 9 leprosos que não estão contando nada? Eu quero seguir Jesus na surdina. Não, vai contar. Conta para os teus, conta para a tua casa. Conta o que Deus te fez. Conta o que Deus te fez. Conta o que Deus te fez, conta o que Deus te fez, conta para aqueles que não me conhecem, conta o que eu estou fazendo, conta para as pessoas que são duras de coração, conta o que eu estou fazendo. Não só venha para a igreja, não só venha buscar a tua bênção, mas conta para todo mundo como o Deus dos céus tem olhado para você e tem cuidado de você. Conta, porque há um poder no teu testemunho, e Deus vai fazer milagres através de você, do teu testemunho, que vai impactar multidões, no nome de Jesus. Amém, queridos? Quero que vocês coloquem em pé em nome de Jesus. Me fiz entendido? Jesus pressionou a mulher para testemunhar. Eu quero que você não precise de pressão nenhuma mais, para contar para todo mundo. Contar para todo mundo. Tem pessoas aqui hoje, feche os teus olhos, que têm vivido uma perseguição muito grande. E hoje, você sentia até uma inquietação, uma vontade de chorar quando entrava na sua casa.
E às vezes não entendia nem o porquê de tanto peso. Eu vejo, sabe, uma perseguição espiritual. Mas eu vejo o fogo dos céus queimando esses espíritos da maldade. E Deus te dando libertação hoje. Tem pessoas que vão ser curadas de problemas no estômago. Tem uma pessoa que sente um inchaço no estômago. Eu não sei que tipo de enfermidade é. Se é um problema alérgico, se é uma gastrite, se é uma úlcera. Mas vai ser curada do estômago. Tem uma pessoa que tem lutado ainda contra a enxaqueca, uma dor na testa. Você vai ser curado hoje. Uma pessoa que vai ser curada do joelho esquerdo. Tem uma pessoa aqui, querido, que tem falado para Deus: cadê? Cadê, Senhor? E o Senhor está na tua frente. Ele está falando para você fazer como a mulher do fluxo de sangue. Falar com você mesma: eu vou receber, eu vou receber. Porque o Senhor fala que aquilo que há de vir virá e não tardará. Está chegando, Ele vai colocar na tua mão. Você tem perguntado: cadê, Senhor, cadê? E Ele vai colocar na tua mão. Tem uma pessoa que veio aqui hoje e está muito cansada. E a batalha na mente é muito grande. E como se você não estivesse fazendo uma força opositora a essa batalha. Deixando o rio te levar, deixando o curso te levar. Deus está falando para você: abra a tua boca. Deus é na tua vida. Não deixa as coisas irem acontecendo. Não deixa a perturbação, o caos, a opressão. Posicione, sacode o jugo. Ordene. Deus vai honrar o que sair da tua boca. Libera palavras de fé, se posicione. Chame a presença de Deus. Deus vai entrar na tua causa, mas não seja passivo. Tome uma posição e os céus vão trabalhar em teu favor. É uma pessoa que tem lutado com uma angústia tão grande. Eu vejo se batendo na cama e termina o momento chorando. Eu vejo, sabe, o Senhor está sentado do teu lado. Você tem preocupado com o calendário, com os dias que estão chegando, mas o Senhor está falando para você: uma grande porta já está aberta. Não temas. Deus tem uma porta aberta, não temas. Ele tem visto o choro, a dor do teu coração, mas está falando: não temas. Já tem uma porta aberta para você, e você vai contar o que Deus vai fazer na tua vida. Feche os teus olhos, querido, feche os teus olhos. Às vezes nós estamos recebendo tanto do Senhor e não temos coragem de glorificá-lo. Você dá glória contando, falando. Você dá glória, contando para todo mundo com a expectativa de outros serem tocados em gratidão àquilo que Ele fez. Para tocar o coração dele, eu quero agora orar por você, para você. Ser um homem, uma mulher que vai ter esse coração de gratidão para retribuir, como Davi dizia: que darei eu ao Senhor por tantos benefícios, por tantas coisas que Ele tem me feito? O que eu darei para o Senhor? Testemunha. O Espírito Santo está falando: testemunha, conta para todo mundo. Começa contando para todo mundo o que Ele fez. Levanta as suas mãos agora, eu quero orar por você. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, vem. Espírito Santo de Deus, vem. Eu quero agora pedir o teu toque. O Senhor mostrou que ia mudar o cativeiro. Deus, eu oro agora, Deus, que haja uma mudança hoje. Oh meu Deus, glória. Essa casa está sendo visitada, porque a batalha estava dentro dessa casa. Deus, e a tua glória está entrando dentro dessa casa. Deus, eu te louvo, Pai, porque os anjos do Senhor estão entrando numa guerra. E essa perseguição espiritual, Deus, hoje, Deus, o Senhor está colocando fim a essa perseguição. Eu ordeno espíritos de aflição, saiam agora, no nome de Jesus. Deus, essa dor de cabeça, essa dor nas costas, na coluna, Deus, eu ordeno que saia essa dor, Pai, no joelho esquerdo. Joelho agora, volte para o lugar, volte para o lugar, volte para o lugar.
no nome poderoso do Senhor Jesus. Esse inchaço no estômago, perto do umbigo, sai agora, sai agora. Sai esse mal agora, sai essa enfermidade agora, sai essa enfermidade agora. Para essa pessoa com falta de ar, Deus toca nas vias respiratórias, toca agora, Senhor, todo problema alérgico, todo problema pulmonar, Deus, que agora seja curado, essa mulher seja curada, esse homem seja curado no nome de Jesus. Deus, essa dor, meu Senhor, no ovário, esse problema no ovário agora, que o ovário da tua filha seja tocado, ela vai fazer exames de novo, e vai constatar a cura, porque o Senhor está mexendo agora. Eu vejo uma unção mexendo, ó Deus amado, nesse útero, nesse ovário, e essa mulher sendo curada agora, nesse momento, no nome de Jesus. Deus, eu peço que do alto dos céus venha agora, Deus, um povo, Deus, um povo venha ser levantado aqui, Pai. Uma unção venha levantar um povo que não vai ter vergonha, que vai contar para todo mundo, que vai falar como ele estava e o que Jesus fez, vai contar as mudanças, vai testemunhar as transformações. Pessoas vão contar para todo mundo. Pai, acende uma centelha evangelística no coração desse homem e dessa mulher. Incendeia, Pai, para que ele creia que não tem poder a sua palavra, mas a experiência que você tem, a experiência que Jesus fez e que Ele está fazendo, ela por si mesma, ela é poderosa para fazer milagres, e milagres vão acontecer, milagres reproduzindo, milagres sendo replicados, milagres agora de novo acontecendo através desse homem e dessa mulher. A partir de hoje, essa igreja vai ficar cheia, o céu vai ficar cheio, porque um povo vai abrir a boca e vai contar para todo mundo o que o Senhor fez e como Ele teve misericórdia de ti, como Ele teve misericórdia de ti. Obrigado, 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 Jesus, obrigado, Jesus. Queridos, eu quero, se você na hora da oração sentiu um toque de Deus, sentiu Deus tocando o seu corpo, ou Deus derramando uma unção na tua vida, você sentiu alguma coisa de um toque do Senhor, quero que você venha aqui à frente, na hora do louvor, venha aqui à frente, porque o Senhor falava que vai fazer coisas grandes e está chamando pessoas, dando experiência para pessoas. Se você começou a ter uma experiência agora, nessa pregação, nesse momento de oração, venha rapidamente aqui à frente. Eu quero que o choque que você está recebendo aumente, que o calor que você está recebendo aumente, que a cura que você está recebendo seja completa. Vem para frente, vem para frente. Vem para frente, nós vamos orar por vocês. Vem para frente, porque você está tendo uma experiência hoje para contar para todo mundo. Vem para frente. E você que está no banco, querido, ore agora, nesse momento de louvor, dizendo: Senhor, eu quero ser uma testemunha fiel. Eu quero ser um porta-voz. Eu quero distribuir sementes fidedignas do que o Senhor fez. Eu quero espalhar essas sementes. Fale para o Senhor agora, nessa hora do louvor. Pessoal da intercessão, nos ajude. Vamos estar orando por cada vida que está aqui à frente.